Último slide. Quer que envie novamente? Não? Tem o último? Ok. Então, vamos para a aula agora, a família em meio à tormenta. A família em meio à tormenta, como a cruz redefine o lar. Nós chegamos no capítulo 6 e paramos nele há bastante tempo, falando sobre homens e mulheres ao pé da cruz. Nós, resgatando 2 aulas atrás, entre outras coisas, falamos como Cristo ama e lidera a igreja, se entregando por ela. Isso seria liderança. A liderança é a responsabilidade de sabotar os próprios desejos e apetites com um plano de longo prazo em prol do que é melhor para a esposa e os filhos. E se a ideia de patriarcal é o domínio de homens sobre mulheres, a Bíblia é antipatriarcal. E tudo isso nós comentamos. Com a frase, o homem que cumpre os votos feitos à esposa, ora com os filhos, visita os solitários, abriga os pobres e serve a igreja, mais masculino que o indivíduo que derrota todos no bar ou tem incontáveis mulheres. Ou seja, estamos falando de liderar a Cristo. Na última aula, então, nós nos juntamos e, para começar a aula, nós demos 3 perguntas e os irmãos compartilharam. Terminou a aula. Só no compartilhamento dos irmãos. Com essas 3 perguntas, hoje, homem e mulher ainda precisam ser o cabeça e a submissa? A resposta unânime foi sim. A Bíblia não muda. A palavra de Deus não passa. E aí falamos, precisamos do entendimento bíblico. E se não entendemos isso, não temos como seguir. O que significa homem ser cabeça? O que significa mulher ser submissa? É isso que nós precisamos tirar das Escrituras para a lição e a aplicação nossa. E nós, no meio das discussões e conversas aqui, sobre coisas que vemos, coisas que nós vemos nas Escrituras, que vemos na prática, o que deveríamos fazer, nós precisamos frisar que o homem ser cabeça é conduzir a família em uma liderança representativa, em uma responsabilidade representativa, conduzir a família a Deus. Então, é liderar a sua família espiritualmente. E a mulher ser submissa é honrar, respeitar essa liderança. E as 2 coisas não se esvaíram com o tempo, de forma alguma. Pois bem, então, passando para o conteúdo e continuando aí, quando os homens não são intencionalmente dados ao autossacrifício, as mulheres e crianças são as mais atingidas. Quando os homens não são intencionalmente dados ao autossacrifício, os mais prejudicados são mulheres e crianças. E aí a gente vai para um texto que quis Deus, é parte do texto de que refletiremos esta noite, 1 Pedro 3, 7. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então, isso precisa ser entendido e guardado como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Bom, olhando para a cruz, olhando para o que nós temos de ensino de Cristo sobre liderança, sobre sacrifício, se o homem não se sacrificar, vai prejudicar ainda mais os que estão sendo liderados por ele. Mais do que a si mesmo, mas como diz aqui é a parte mais frágil, a esposa. Na perspectiva da cruz, fraqueza não é negativa. A mulher, então, como mais frágil, isso não é negativo, isso não é inferiorizá-la. Vulnerabilidade não significa inferiorizar,
não significa dar como inferior. Frágil, então, não é inferior em qualidade, não é inferior em honra. O próprio Deus se fez frágil. Ele não deixou de ser digno. Então, entender que a mulher é mais frágil não é entender perda de dignidade. O Cristo crucificado triunfa pela vulnerabilidade e nos leva a encontrar força em nossa fraqueza. Essas dualidades que a Bíblia trata sobre a nossa fraqueza, a nossa debilidade, precisam ser entendidas até para entendermos quem nós somos, a nossa identidade. Se nós não entendermos, por exemplo, a nossa dependência, que é o tema central, deste capítulo, dependência. Homem depende de mulher, mulher depende de homem. É isso. Se entenderam isso, a dependência de ambos, não que eles são independentes, aprendemos algo interessante. Se nós olharmos para a liderança e entendermos a dependência, se nós olharmos para a submissão e entendermos a dependência, entender que os dois têm honra e os dois estão num ciclo de interdependência, entendemos os termos. Todos precisando disso para glorificar a Cristo e exibir o Evangelho. Este é o objetivo do casal. Então, nesse sentido, a Bíblia recobra, nós somos dependentes de Deus, nós somos criaturas. E quando nós formos para os céus, seremos dependentes de Deus, continuaremos sendo criaturas. Mas lá vai ser perfeito. Lá vai ser perfeito. Flávio falou aqui, seremos como anjos no céu, não terá mais pecado, não se dará mais em casamento, como diz ali. Mas ainda seremos dependentes de Deus, ainda somos criaturas. Isso não muda. Isso não é imperfeição. Dependência não é imperfeição. Então, de tudo isso que nós entendemos da nossa situação como criaturas, nós precisamos em Cristo, em Deus, recobrar força, recobrar a ideia de que vulnerabilidade e fraqueza não são defeitos, mas são características de criatura. E Cristo, o Deus que não é dependente, o Deus que não é fraco, ele se fez a nossa semelhança para nos ensinar o nosso papel, nos ensinar como nós deveríamos fazer em nosso papel. Então, quando nós vemos aqui a mulher é mais frágil, Pedro não está dizendo, obviamente, que todas as mulheres são fisicamente mais fracas que cada homem existente. Então, pegar o homem mais fraquinho, pegar a mulher mais forte, ainda assim o homem é mais forte. Não é, fisicamente, pode testar lá, não é isso que está dizendo. Lembra, nós estamos pegando padrões gerais, e por padrões gerais, obviamente, biologicamente incontestável, os homens têm uma capacidade física maior. Sim. As mulheres têm uma capacidade física menor. Sim. Quis Deus assim. E, com isso, um leque de características naturais que vão seguir dessa diferença biológica. Mas não só características físicas, mas até para outros atributos que também partem disso. Por exemplo, as mulheres podem estar especialmente vulneráveis a sofrer danos físicos, sexuais, sociais, econômicos. Por isso mais frágeis. As mulheres podem estar especialmente vulneráveis a sofrer danos físicos. Quando a gente fala sobre violência doméstica, quem que está mais vulnerável? Acontece dos dois lados, sem dúvida. Sem dúvida, violência é coisa do pecado, e então quem peca? Todos. Quem está mais vulnerável no lar? Por padrão, mulher. Violência sexual. Quando fala sobre estupro, quem imagina que nós estamos falando de a maioria homens sendo estuprados? É automático nós entendermos isso. Sociais,
Quem geralmente é colocado na categoria de oprimido e na categoria de opressor? Por quê? Por uma série de dados reais que acontecem. Só que ambos são pecadores, homem e mulher. Homem e mulher. Só que nós vemos dados. E maioria do que acontece, isso acontece desde a época de Cristo, desde antes de Jesus vir ao mundo. Econômicos. Quem mais está em sujeição e fragilidade, vulnerabilidade econômica? Historicamente, mulheres. Então, resolver isso não é, então eu preciso ser gentil e cavalheiro. É uma obrigação. Vamos cuidar da fragilidade feminina sendo cordiais. É só ser cavalheiro. É só abrir a porta para ela sair, resolvi tudo. Ou como diz aí, a gente tem um costume cavalheiro mesmo enrustido aí. Vocês já viram alguém chegando num casal e falar, ainda bem que parece com a mãe, hein? Já viram alguma vez? Já viram alguém falando, ainda bem que parece com o pai, hein, essa mãe feia? É comum? É comum? Vocês já viram bastante falar, ainda bem que parece com o pai, essa mãe é muito feia? Não é comum. Por quê? Porque está intrínseco aí uma ideia de que a mulher é mais vulnerável a esse tipo de linguagem. Se falar isso, ela vai levar a vida toda. Ela pode chegar no finalzinho da vida com um Alzheimer avançado, ela não lembra nem o nome dela, nem do parente, mas vai falar, mas lembro daquele dia que você falou que eu sou feia. Ela vai lembrar. É algo inexplicável. Mas o homem não. Fala, você é feio, ele dá risada assim, eu sei. Tranquilo. Aí você, então é só tratar de forma cavalheira. Não está falando disso, não é o homem ser gentil, não é o homem olhar para a família e falar, eu vou cuidar desses frágeis, eu sou forte, vou ajudar, vou deixar de mostrar minha força na dominação e vou ser o frágil também, o banana. Não é isso. Não é isso. Não é dizer sim sempre, por exemplo. Estava conversando isso no final da última aula com a nossa irmã Cleonice, de que não é o homem simplesmente falar, olha, já que são mais frágeis, eu vou deixar eles fazerem o que quiser, que eles vão se sentir mais confortáveis. Minha liderança será permissiva para mostrar que eu não sou dominador. Não é esse outro extremo. Não é deixar a família fazer o que quiser. Não é você, a partir de que as pessoas são fracas, você tratar o fraco de uma forma também fraca. Não é isso. Então, não se resume a ser um homem cordial ou cortês no tratamento. Não é só isso. Realmente honrar a esposa, como diz 1 Pedro 3,7, se ela é mais frágil, é entender que ela é igualmente participante da dádiva. Na prática, entender que ela é igualmente participante da prática. Não é, ela é frágil, ela precisa ser tratada como inferior. Ela precisa ser tratada com delicadeza. Vou cuidar dela e vou tratá-la como uma sub-humana. Não é isso. Não é tratar como você pensa, eu vou tratar uma criancinha e ficar falando de uma forma carinhosa só porque ela não entende se eu falar sério com ela. Obviamente não. Obviamente não. É entendê-la, mesmo com todas as características e diferenças entre os sexos, como igualmente participante da dádiva. Então é isso que o versículo diz. Tratai-a com dignidade. Por quê? Juntamente são herdeiros da mesma graça de vida. Igualmente herdeiros. O que nos coloca em mesma posição, isso precisa ser entendido. Isso precisa ser entendido. Vocês não conseguirão aplicar isso devidamente se você não entender. Somos iguais na herança da dádiva. Somos diferentes na biologia, somos diferentes nos papéis, somos diferentes em inúmeras coisas, mas igualmente
participantes da mesma herança. Da mesma herança. Não é porque um naturalmente tem mais força, outra naturalmente mais fragilidade. Não é porque um é muito mais insensível, olha como ele é ruim, ela é mais sensível, olha como ela é boa. Então, por causa das características, um é melhor que o outro e terá de Deus uma dádiva maior. Não. Juntamente, herdeiros da mesma graça de vida. O mesmo Cristo morreu por ambos. Por ambos. Então, isso remonta à missão comum dos que partilham a imagem de Deus. Homem e mulher têm a imagem de Deus, não apagando a diferença de homem e mulher, não apagando qualquer característica que é única em homem e mulher, mas também não exagerando nessas diferenças, tratando isso com equilíbrio, para cooperar e para complementar. Para os dois juntos, naquilo que cada um deles tem de potente, cada um deles tem de vulnerável, se complementarem, se ajudarem a seguir a missão de honrar a Deus. Então, como a Bíblia coloca isso, um vai ter na sua mentalidade a liderança, outra vai ter na sua mentalidade a submissão. Essa é a forma genial com que Deus fez os dois complementares e cooperantes. Essa é a forma, e precisamos aplicá-la. Nós estivemos, inclusive no nosso pequeno grupo, comentando sobre isso. Estamos estudando, e graças a Deus tem incomodado famílias. Não sei se também são todas as famílias, não sei o que tem compartilhado em outras famílias esses estudos da IBD, não sei, não conversei particularmente com cada um, mas no nosso pequeno grupo eu falo, tem machucado, tem dilacerado um pouco, o pessoal está revendo a situação. Precisamos disso. Não pode ser um estudo só por estudo. Não estamos gastando tempo aqui, estamos investindo em nossas famílias à sombra da cruz, ou ao pé da cruz. O mistério de Cristo é visto no casamento ao se tornar uma só carne, unidos como cabeça e corpo. Lembrando, por mais que a última aula, os irmãos falaram a aula inteira, não quer dizer que nessa não precisam falar, tá? Então, podem comentar, podem perguntar, podem compartilhar, porque isso é algo que faz um crescimento muito grande nesse período, nesse momento de EBD. Então, quando nós falamos de uma só carne, estamos falando de uma união muito forte. Não é uma sociedade qualquer. Homem e mulher se tornam sócios, é algo apenas contratual. Não é somente isso. É uma união, e essa união em aliança, ela é especial e profunda. Essa união é dita como uma só carne, por causa de uma profundidade que nós não vemos em outras alianças na terra. Precisamos entender essa união de intimidade, essa união de alma, corpo, essa união de aliança, e precisamos entender que ela é profunda. Jesus, por exemplo, para Saulo. Vocês lembram? Saulo lá no caminho de Damasco, e a luz que veio, Saulo no chão, e aí vem a voz, Saulo, Saulo. Não há continuidade falando, por que está perseguindo uma organização que possui os meus valores doutrinários? Não diz. Por que você está perseguindo pessoas que hasteiam a bandeira do meu nome? Não. Por que você está perseguindo uma coalizão de pessoas diferentes que estão defendendo os meus valores? Não. O que é dito? Saulo, Saulo, por que me persegues? É isso. A junção, a união em aliança de Cristo e a igreja tornam os dois uma só carne. E isso daqui é representado, é mostrado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo nem entende isso. Nem entende isso. Eu estou perseguindo várias pessoas, não estou perseguindo um só.
Está perseguindo um, Cristo, porque essas pessoas são a sua igreja e ele está unido. Jesus está unido com a sua igreja. Então, perseguiu a igreja, perseguiu o próprio Jesus. O próprio Jesus. Essa é a união, essa é a aliança. São o mesmo. São o mesmo. Foi dito aqui, como que, o pastor Ciro, como que um pecador entra no céu? Como que um pecador vai entrar no céu? Como alguém chamado de pecador vai acessar o lugar santo, perante o totalmente santo? É algo que a gente fala, mastiga, reflete, sempre está a mesma pergunta, em tudo, o Evangelho é sobre isso. Porque vocês estão em Cristo, e essa união vocês estão realmente unidos a Cristo. Totalmente unidos a Cristo. Se você crê, você está totalmente unido a Cristo. Então, só Cristo pode acessar os céus. Só Cristo é digno de acessar os céus. Só que você foi unido a Cristo. Então, dá para separar você dessa dignidade de Cristo? Não. É por você estar unido a Cristo. Essa é a representação. Igreja, Jesus. Tão unidos que a igreja vai entrar no céu. É tão unido que a igreja pecadora vai entrar nos céus. E aí ele fala, estou também aqui com algo para mostrar para vocês sobre as verdades eternas de Jesus. O casamento. Homem e mulher estão tão unidos. Essa aliança é tão grande que quando o homem vai lá e ama a esposa, isso não é heroísmo. Fala assim, olha, o homem está amando muito a esposa, olha que maravilhoso. Ele está cuidando da esposa, olha que maravilha, não é algo heróico. Efésios 5, 28 a 30. Efésios 5, 28 a 30 diz, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Que ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Até entendam isso, as pessoas em um nível se amam. A Bíblia diz isso, as pessoas se amam. Aí você fala, mas tem gente que se odeia, se maltrata, se corta e quer se suicidar. E elas estão vivas. Elas poderiam ter morrido. Se ela realmente se odiasse, ela não ia respirar no primeiro momento. Mas está intrínseco a ela a busca pela própria vida, ela respira. Ela cresceu comendo, a busca pelo alimento. E isso é cuidar de si mesmo. Mesmo que ela está com alguma dificuldade ou doença psicológica, mental, que faça ela querer se odiar, ela está impondo ao seu corpo o ódio próprio, o seu corpo se ama e continua respirando. O seu corpo se ama e fica tentando, de qualquer forma, que ela beba uma água. Tem noção de que se odiar, a partir de agora me odeio. Não vai durar 2 dias vivo, se realmente se odeia. Então, existe intrinsecamente um amor próprio. Existe. E aí, vocês todos não comemoram esse amor próprio de uma forma heróica. O texto fala assim, ninguém é elogiado por ser sensível ao ronco do próprio estômago e ir atrás de comida. Aí todo mundo vê uma pessoa comendo e fala, olha que heroísmo você veio comer em atendimento às suas necessidades. Que mito! Isso é uma lenda. Você almoçou. Isso é incrível. Você estava com fome e comeu. Por que isso não passou no Jornal Nacional? Por quê? E olha, ele está com sede e bebeu água. Que heroísmo, que heroísmo. Por que as pessoas não celebram isso? Porque agir diferente, se você fizesse algo diferente, seria uma repulsa a si mesmo, uma autossabotagem. E aqui está a lição. Você não cuidar da sua esposa, você não cuidar e amar a sua esposa é autossabotagem.
é repulso a si mesmo. Então, cuidar não é heroísmo. Cuidar não é heroísmo, porque é de você mesmo que você está cuidando. Ninguém quer aplaudir, olha como o homem ama a sua esposa. Não é heroísmo, isso é cuidar de si mesmo. Então, o casamento ensina ali que o homem não será herói ao cumprir os seus votos. É o mínimo, é o mínimo. A mulher submissa não será heroína ao cumprir os seus votos. É o mínimo. Então, quanto mais o marido e a mulher são santificados juntos na palavra, mais eles andarão e funcionarão de forma tranquila, natural e completa. E aqui está uma barreira muito grande. Vamos cuidar de casais. Se não estiverem sob as Escrituras, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Muito, muito, muito. Por quê? Porque a santificação, entendam, é caminhar para a união. É caminhar para o amor verdadeiro. É caminhar para o cumprimento da missão verdadeira. Se não for sobre a palavra, como? Como há comunhão num jugo desigual? Como há comunhão entre luz e trevas? Como? Se não estão submissos à palavra. Então, vamos lá. Vamos aqui. Olha, minha família precisa de harmonia. Minha família precisa ter uma comunicação melhor. Como se não estão se santificando na palavra? A resposta é buscar a Cristo. Sempre será buscar a Cristo na palavra. E se santificando, vão ter um parâmetro para buscar uma melhor comunicação. Então, quando os dois passam, vamos encarar então a santificação como algo prático, não é algo abstrato. Você fica falando aí, eu quero resolver meu problema aqui, que eu não estou aguentando mais essa esposa, eu não estou aguentando mais esse marido, e você fica falando, leia a Bíblia e faça oração, igual as criancinhas. É isso. As criancinhas já cantam. Se vocês querem crescer, leia a Bíblia e faça oração. É o grande segredo, buscar as Escrituras, buscar a Cristo, buscar a Deus. E quando os dois juntos estiverem fazendo isso, o casamento vai parar de apontar para si mesmo e vai apontar para Cristo e a igreja, que é a missão do casamento, e vai unir os dois. Ao fazer isso, o casamento deixa de apontar para si e passa a apontar para a união de Cristo e a igreja. O casamento é ligado à cruz. O casamento é ligado à cruz. Vou agilizar para não atrapalhar muitas crianças. Mas os irmãos podem falar, tá? Obviamente, quando a gente fala sobre essa união, à luz das Escrituras, em santificação, nós vemos o contrário no mundo. Tem uma cultura do divórcio, tem a revolução sexual. O que é isso? A cultura do divórcio. Olha, você casou para ser feliz, se não está te fazendo feliz, saia do casamento. Essa é a cultura do divórcio. Revolução sexual, vocês são independentes. É o extremo oposto da nossa aula aqui. Vocês são independentes. Você pode ter seus prazeres sexuais com quem você quiser, a hora que você quiser, desde que haja consenso. Essa é a revolução sexual. Então, você não depende do casamento, que o casamento era o monopólio do sexo. Então, você não depende do casamento para desfrutar do sexo. Então, essas coisas, cultura do divórcio e revolução sexual, são mecanismos, são formas de colocar em prática a autoproteção contra a exploração. Prestem atenção. Não fizeram isso, não criar divórcio, como nós vamos atacar o casamento, destruindo eu mesmo e minha esposa. Não é essa a ideia. Você perguntar para eles, não, na verdade eu estou me protegendo. Você conversar com uma pessoa sinceramente, olha, por que você está abandonando o seu casamento? Ela fala, porque eu preciso, estou me protegendo. É uma ideia de autoproteção.
É uma ideia de lidar com a exploração. Só que a cultura do divórcio e a revolução sexual são ideias falhas de como lidar. É isso que precisamos entender. São ideias falhas. Se fossem ideias boas, a Bíblia dava essas ideias. E elas são contrárias a essas ideias. A Bíblia continua dizendo sobre a importância de manter casamento. A Bíblia continua dizendo a importância de manter o sexo só dentro do casamento. Por quê? Porque estes são os mecanismos que Deus deu. Os mecanismos contrários a isso são falhos, não vão resolver a situação. Então, homens e mulheres acham quase impossível se doar por completo. As distinções sexuais são ditas insignificantes, mas elas se tornam símbolos excessivos de identidade. Tudo errado, e continua a guerra dos sexos. Ou seja, eu não consigo me doar por completo. Por quê? Porque eu preciso me proteger, senão ela me explora. Ele vai me explorar, não vou me doar por... Eles entram já, hoje em dia, pode ver, entra no casamento, vai com comunhão parcial de bem. Tá bom que o governo torna muito difícil uma comunhão completa, monetariamente falando, mas eles já vão com resguardo. Cada vez mais o casamento, pessoal, já tem várias pessoas, não sei se vocês já viram, mas vou crescer aqui, colocar meus bens no nome da minha mãe. Vou colocar meus bens no nome de outra pessoa. Vou manter meus bens longe do casamento, porque se amanhã não der certo, ela não toma. Ele não toma. Já começa com a ideia, não vou me entregar por completo, e estão cada vez mais entendendo, eu vou entrar no casamento, mas já me autoprotegendo, já tomando meus cuidados. É isso que a Bíblia ensina, certo? Não, não é isso. Não é isso. E aí, junta-se uma cultura que fala, não, os dois são iguais, não tem diferença. Homem e mulher, mesmo papel. Homem e mulher, iguais em tudo. Junta as duas coisas, eles se protegem, eles são iguais, o que vira? Um símbolo de identidade, uma guerra dos sexos extrema que a gente vê hoje em dia. Uma desarmonia intensa hoje em dia. Então, nossa vida como homens e mulheres deve nos fazer lembrar que nós necessitamos uns dos outros. Há uma dependência, no casamento há uma vulnerabilidade e deve haver uma entrega. Deve haver uma entrega. Olhe para Cristo e a igreja. Cristo e a igreja não competem um com o outro. Não se escondem um do outro. Nem se protegem um do outro. Não é essa a ideia. Então, nossa vida como homens e mulheres deve nos lembrar que toda a história se move rumo à igreja que descerá do céu, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Então, o casamento é algo tão importante, é uma união tão profunda, e é algo que mostra o evangelho em entrega, de uma forma tão distinta, que para olhar para a consumação da história, o clímax, sabe, aquele momento da melhor música, de arrepiar, de olhar e todo mundo se deslumbrar, como a Bíblia descreve, a noiva descendo dos céus, vestida para o seu marido. Ou seja, faz uma comparação ao casamento. Então não é à toa que as pessoas se desdobram por um grande momento do casamento. Não é. Na Bíblia já tinha festas de dias, né? Hoje em dia, muito difícil uma festa de, 7 dias de casamento. Haja dinheiro. Mas, não que seja o propósito a pomposidade, não é o propósito em si, mas sim existe naturalmente uma ideia tão sublime no casamento que a gente coloca lá e a noiva com um vestido deslumbrante, aí você fala, precisa disso, precisa a noiva, tá? Esse é o resumo da história do mundo. Uma noiva belamente vestida, descendo dos céus, vestida para o seu marido. Esse é o ápice da história. Quem é essa noiva? A igreja.
Por que descendo do céu? Porque quem preparou ela é Deus. Ela não nasceu do homem, ela não nasceu da terra, ela nasceu dos céus. Ela vem dos céus. Ela é pela soberana obra graciosa de Deus. E vestida para o seu marido, porque quem a veste? Quem a veste são as vestes que Cristo preparou para ela. Nós vestimos o que Cristo nos preparou na cruz. Essa é a justiça que vestimos. Então o casamento é uma forma de nós celebrarmos. Olha, toca a marcha nupcial. O cara que inventou ela é fantástico, né? Mas toca uma música incrível, a mulher entrando. Lembrem de Cristo, lembrem da igreja, lembra do ápice da história quando nos uniremos com Cristo. É uma metáfora de casamento que a Bíblia usa. Então, o universo não está a caminho de uma reunião corporativa. Não é, olha, uma das coisas mais incríveis é a grande reunião do board da empresa, dos altos cargos da empresa, sabe, todos reunidos, o nível C da empresa, os chefes da empresa. Não é isso, não é isso. Não é um parque de diversões, é quando todo mundo vai lá para montanha-russa, para a roda gigante, todo mundo se divertir nos céus. Não é essa a comparação da Bíblia. É uma festa de casamento. Olha a alegria disso. Olha a alegria disso. O final da história é comparado à festa de casamento. É para lá que nós estamos indo. Então, finalizando aqui, e se alguém quiser avisar lá que estamos finalizando, já pode avisar. Vamos retomar os versos de Efésios 5, 25 a 27. Eu finalizando também não é 1 minuto não, admito, não sou tão objetivo assim. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para se apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a entrega final, entregar a igreja perfeita. E olha o trabalho, hein? Mas ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Ele apresentará, sim, a igreja desta forma. Então, homens estão sendo chamados a isso. Mulheres estão sendo chamadas a isso. Nós temos falado, o homem tem um papel de liderança e isso está mexendo com os homens. Qual que é a informação? Dependência. Então só depende do homem? Se os homens forem verdadeiros líderes nessa igreja a partir de agora, a igreja está resolvida? Cristo vai renovar os homens, pelo seu poder os homens verdadeiramente serão líderes. Está resolvido? Está resolvido? Não! Dependemos uns dos outros. Precisamos. Não tem como eu chegar aqui só uma palavra para homens. Mulheres não precisam. Não. Mulheres sejam submissas. Homens sejam cabeça. E se alguma das partes falhar, haverá consequências dessa falha. Para o casamento, para a igreja, para a sociedade e principalmente ao demonstrar o Evangelho. Ao demonstrar o Evangelho, que é o propósito do casamento. Sendo assim, os anseios que nós comentamos, vamos tentar fazer alguma aplicação aqui, e podemos estender essa aplicação, se vocês quiserem. Primeiro, eu busco ter uma família unida na igreja. Lembra que falaram, uma das maiores buscas quando eu estou querendo, o tema família quero minha família unida na igreja. Então, o homem e a mulher devem apresentar o Evangelho, cumprindo sua missão, amar e se submeter. O Evangelho une pessoas. Então não adianta querer a família unida na igreja sem mostrar o Evangelho, é querer salvos sem a palavra. Salvos sem a palavra. Então, pelo seu proceder, pela verdadeira santificação da sua vida, junto no casamento, exponham o Evangelho.
A mulher se submeta, o homem seja cabeça. Exponham o Evangelho. O Evangelho salva. O Evangelho salva. É disso que também, com palavras muito melhores, o David vai falar. Para que cumpre esse papel dentro do casamento? Para salvar. Para salvar. Então cumpra o seu papel. Não fique reclamando, Jesus não está salvando meus familiares. Você está mostrando o Evangelho através de ser cabeça, através de ser submissa. Você está mostrando no casamento o Evangelho. Mostre o Evangelho. Precisamos de restauração e perdão. Bom, amor e submissão são formas de trabalhar o coração para tornar viável o perdão e a humilhação que restaura. Pensa, o submisso vai ser bem mais fácil de perdoar. O que ama vai ser bem mais fácil de perdoar. Então, o próprio cumprir disso te guia para uma possibilidade de restauração. Mas só vai haver verdadeira restauração no Evangelho. Então, cumpram os seus papéis, que isso vai ajudar a ter as disciplinas espirituais necessárias para você estar encaminhado pelos meios que Deus definiu para que haja perdão. Então, sem as Escrituras, sem santificação, sem cumprir, vai ser difícil. Então, quero perdão no meu casamento, cumpra as Escrituras. Busque as Escrituras. Busque a Cristo. A conduta, como deve ser a conduta perante não cristãos? Novamente, cumprindo as Escrituras. Papéis. É isso que nós vimos, homem e mulher dependentes um do outro. Se você mostrar independência, você não está mostrando as Escrituras. Então é a forma mais sábia seguir a palavra de Deus, porque Deus tem a fórmula sábia. Ele é a sabedoria. Demonstre o Evangelho. Novamente, demonstre o Evangelho. E o convívio e comunicação da família. O cabeça é o responsável em dar o primeiro passo. Aqui eu vou trazer a responsabilidade do cabeça, renunciar a liderar, guiando em direção à palavra. Agora, vai adiantar se a mulher não for submissa? Não, não vai adiantar. Depende dos dois. Depende dos dois. Sim. Então, os dois precisam estar abaixo de Cristo. Homem, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Esse é o alerta que nós temos. Vamos então, finalmente, hein? Depois de umas 7 aulas nesse capítulo, chegará ao encerramento. Algum comentário? Não deixe para depois. Se possível, se necessário, saímos daqui mais tarde. Não tem problema em relação a um verdadeiro problema. Nós nem teremos hoje em prol aí das famílias, reunião às 18 horas, para você não ter pressa no seu almoço, mas lembrando que a intenção é demonstrar o Evangelho sempre, tá? Agora, querem compartilhar algo para edificação mútua? Querem falar algo para edificação da igreja nesse espírito de dependência um do outro e demonstração do Evangelho a partir do casamento e dos papéis de homem e mulher ao pé da cruz? Esgotaram tudo domingo passado? Não há problema. Mas reflitam e compartilhem uns com os outros. Reflitam e conversem sobre isso uns com os outros. Vamos nos ajudar como igreja.